Nascido em 12 de julho de 1898 em Laje do Moriaé, Osório Carneiro chegou em Bom Jesus do Itabapoana no dia 20 de novembro de 1927, trazendo consigo o diploma da Academia de Comércio de Juiz de Fora e na reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Em sua residência, ministrou aulas de contabilidade, chegando a lecionar para Bagé Silveira, governador do estado do Rio de Janeiro, entre 63 e 64. Ao chegar em Bom Jesus do Itabapoana, Osório Carneiro pôde testemunhar o período de maior transformação cultural, urbanística e política vivida em Bom Jesus do Itabapoana no início do século XX. Certamente que ele observou que havia um sentimento coletivo que transitava entre a frustração e a inquietação há 35 anos, estabelecida desde o final do século XIX para reaver a condição de município autônomo, sendo inaceitável Bom Jesus como distrito de Itapiruna, período vivido entre 1892 a 1938. Osório Carneiro encontrou uma Bom Jesus do Itabapoana aplacada por uma profunda desigualdade social, tendo de um lado a elite econômica, política e intelectual que nos remetia ao iluminismo, cercados por uma população periférica dramaticamente miserável, cujo trato conferido pelas autoridades policiais com essa camada da sociedade nos remetendo ao período medieval. Em 1928, fundou o jornal Bom Jesus Jornal, juntamente com José Tarouquela de Almeida. Após curta duração, a dupla fundou a Voz do Povo em 1930. Mas essa produção não abordará o jornalista político Osório Carneiro. Vamos conhecer o personagem quando revestido como a autoridade máxima de Bom Jesus do Itabapoana em 1930. Há muitos anos, ao irromper o movimento revolucionário de 1930, com todo o país em armas para derrubar o presidente Washington Luiz, fui investido, ainda no momento incerto da luta, para exercer o cargo de delegado de polícia em Bom Jesus. Partiu a minha nomeação do coronel Otto Feio, oficial do Exército que se achava aquartelado em Itapiruna, na antiga estação ferroviária, à frente de um contingente da Polícia Mineira destinado a atuar em nossa zona, destituindo de seus cargos todas as autoridades então existentes. A tropa, que a cada dia mais se engrossava, era constituída de elementos militares e civis. Como éramos ainda, naquela época, o 10º distrito de Itapiruna, não havia em Bom Jesus prefeito, juiz de direito, promotor de justiça ou qualquer outra autoridade ou superior a quem tivesse eu na obrigação de prestar contas dos meus atos. Só me entendia, pois, com um chefe militar que me nomeou e, posteriormente, com o Dr. Sadi Sobral Pinto, que passou a ser o prefeito interventor de Itapiruna, nomeado pelo mesmo oficial revolucionário, que tinha como ajudante de ordens o capitão Rospieto do Espírito Santo, também do Exército. A Revolução triunfou e eu fui mantido no cargo, com nova nomeação já agora lavrada pelo interventor do Estado, continuando prestigiado e com carta branca para agir de maneira que julgasse mais acertada. Era assim também um interventor em Bom Jesus, com todos os poderes nas mãos. Nunca, porém, abusei desses poderes. Devo assim confessar, deixando de lado a modéstia, que durante quase 5 anos que estive à frente do cargo, fui sempre uma autoridade realmente enérgica, de atitudes firmes, deixando nunca me desmoralizar. Era assim, uma autoridade respeitada, porque também sabia respeitar. No decurso de toda a minha gestão, não me acusa a consciência de haver praticado um só ato de violência
ou de selvageria, apesar dos amplos poderes que me dispunham. Era austero, sim, nunca, porém, em tempo algum, levantei minhas mãos para esbofetear a quem quer que seja. Por entender, mesmo que cada pessoa tenha o seu amor próprio, muito natural que deva ser respeitado, pois é sabido que a violência gera violência. Nunca, também, em minhas equilições policiais, usei de termos ofensivos, insultuosos, para defender a honra, ofender a honra de qualquer cidadão. Não é gritando, xingando, nomes feios ou esmurrando a mesa que se possa chegar a um resultado satisfatório nas investigações. Sempre entendi que a maior força de uma autoridade policial está na sua argúcia, na sua ponderação e austeridade, não nos atos de violência que muitos praticam de maneiras insensatas. Tenho para mim que a autoridade decai no conceito público todas as vezes que, excedendo de suas funções, pratica arbitrariedades. E por assim pensar, eu tinha por norma meditar muito, analisar bem todas as consequências que pudesse advir, antes de tomar essa ou aquela decisão. Isso para que não me viesse forçado depois a desmoralizar os meus próprios atos. Não permitia também que o destacamento policial à minha disposição cometesse atrocidades. Era proibido na minha gestão qualquer espécie de espancamentos, a não ser nos casos devidamente justificados de legítima defesa. E por assim pensar e assim agir, fui sempre uma autoridade respeitada. Não agredi ninguém, nunca fui agredido, a não ser num único caso excepcional. Tendo hoje a consciência tranquila de haver cumprido com altivez e serenidade a minha espinhosa missão. Quando de início assumi o cargo, no entanto, tive que me defrontar, desde logo, com várias situações realmente difíceis. A primeira delas foi com a própria polícia, e que todo mundo mandava e desmandava na delegacia. Mandava o comandante do destacamento, mandava o inspetor de veículos, os soldados e até o carcereiro se arvoravam em autoridade. Prendiam, batiam e soltavam por conta própria, e seu bel prazer. Como se Bom Jesus fosse uma terra de ninguém. Ora, sendo eu responsável pela manutenção da ordem pública, é claro que não podia me conformar com aquela situação. Aquilo precisava ter um fim. Chamei então à minha presença todos esses elementos da polícia, fazendo-lhes recomendações especiais de que, daquela data em diante, ninguém fosse preso sem minha ordem, a não ser nos casos de flagrante delito, tumultos, briga nas ruas e outros motivos que justificassem a ação policial. Mas se o fato se dera na véspera, se o flagrante já havia passado, que trouxerem a ocorrência ao meu conhecimento, para que só eu, como autoridade, determinasse as providências que deveriam ser adotadas, de conformidade com a natureza de cada caso. Era o delegado de polícia de Bom Jesus. Expliquei como tal não permitiria de modo algum que a minha autoridade fosse colocada em segundo plano. Cumprisse cada um o seu dever e eu saberia cumprir o meu. No mesmo dia dessa reunião, expedi uma portaria ao carcereiro, recomendando-o que nenhum preso fosse recolhido ao xadrez sem minha ordem, a não ser em casos especiais, que foram devidamente explicitados. Desde então, assumi de fato as rédeas da delegacia, pois era a própria polícia, nessa época distante, a que mais perturbava a ordem pública em nossa terra, criando os mais sérios embaraços às ações das autoridades. Minhas ordens foram cumpridas e cessaram as prisões e espancamentos arbitrários, e a coisa mudou de rumo. Um outro problema, no entanto, também muito sério, precisava de uma solução urgente e moralizadora. Depois de tomado as providências iniciais, como delegado revolucionário de Bom Jesus, para manter de pé o princípio da autoridade em nossa terra, afastei do meu caminho, com energia, todas aquelas autoridades mirins que se intrometiam nas minhas atribuições, procurando decidir os casos policiais por conta própria, se eu fora um mero palhaço à frente da delegacia. É claro que eu não poderia aceitar essa situação, pois sendo aqui o único responsável pela manutenção da ordem pública, não poderia em absoluto
assumir responsabilidade nem dar cobertura a nenhum ato absurdo ou desumano que se praticasse no meu nome. Qualquer prisão, pois que se fizesse de maneira ilegal, sem minha ordem, seria desmoralizada. E todos da polícia tinham perfeito conhecimento dessa minha firme atitude. Empunhei assim o remo, passando a dirigir o barco de maneira segura, dando-lhe o rumo que me parecia mais acertado. Desde então, cessaram em Bom Jesus os espancamentos e as prisões arbitrárias. Um outro problema, não menos importante, passou a preocupar-me seriamente. Era o que dizia respeito à chamada Guaxa, considerada aqui a zona do meretrício. Era aquilo o antro da malandragem. Ali se reuniam em suas cachaçadas, principalmente nas noites de sábado e domingo, todos os vagabundos, tanto de Bom Jesus como das imediações. Passei então a percorrer pessoalmente essa zona, visitando casa por casa, percorrendo todas as suas dependências de modo a tirar as minhas conclusões, para saber quais providências que deveriam ser adotadas. Não me foi assim difícil constatar, desde logo, que pior do que as mulheres eram os maus elementos do que se achavam rodeadas, mas também por parte dessas mundanas percebi que havia necessidade de um corretivo, por haver entre muitas briguinhas, por questões de ciúme, fofocas, bebedeiras e outras inconveniências, que não podiam ser toleradas pela autoridade policial. Comecei então a atuar nesse setor onde eu vi o lado negativo, que é a prostituição desenfreada, mas também o lado positivo, pois sabia ser aquele antro o ponto preferido da reunião de todos os vagabundos e marginais, não só de Bom Jesus, como também de várias outras procedências. Essa zona do meretrício, pensava eu, vai ser muito útil ao trabalho da polícia, pois aglomerados, muito mais fácil me seria distinguir o trigo do joio. A primeira providência que tomei, antes de fazer uma só prisão, foi reunir todas essas mulheres em uma só casa da chamada Rua da Guaxa. E fiz, com austeridade, a minha advertência, explicando-lhes quais as providências que adotaria daquela data em diante, caso deixasse de observar as minhas recomendações, no sentido de mudarem de comportamento. Deixei bem claro que seria presa e recolhida ao xadrez, inapelavelmente, toda aquela que não mudasse de rumo na sua conduta, na presença de suas inquilinas, dizendo-lhes com toda firmeza. Sabia que, de hora em diante, as senhoras ficam sendo também responsáveis por tudo de anormal que possa ocorrer nas suas casas e que, emitindo-se, não traga o fato imediatamente no meu conhecimento, para as providências que se fazem necessárias. Bem, de vez com as fofocas e bebedeiras que estão havendo. Se a mulher não presta, só é brigona, criadora de casos, expulsem-nas de suas casas, deixando o resto por minha conta. Eu saberia como agir. Agora, quanto às senhoras, de tudo já estou informada, pode ir embora. Não se esquecendo, no entanto, de que as coisas em Bom Jesus estão completamente mudadas. E mudou mesmo, na dura sorte, como da água para o vinho. As mulheres, desde então, passaram a se conduzir de maneira diferente, só aparecendo lá um outro caso isolado para resolver, sem maiores dificuldades. Acabei também, sem demora, com um velho caxambu que existia na zona do meretrício, o qual funcionava sistematicamente nas noites de sábado e domingos, até alta madrugada, fazendo ouvir, ao longe, o rufiar de seus tambores, de mistura com uma gritaria infernal. Era, pois, mais um mal que chegava ao seu fim. Em seguida, organizei uma turma de trabalhadores, composta só de elementos nocivos e desocupados
para procederem à capina e limpeza de nossas ruas, pondo-os à disposição de nossa primitiva subprefeitura. Trabalhavam de graça e a seco. A essa turma, fazendo blag, deu ao povo o nome de Batalhão Patriótico. Ocasião houve em que eu tinha mais de 20 homens de enxada na mão, cavando terra, desobstruindo valões e prestando outro serviço de utilidade pública. Seria um absurdo esse meu proceder, bem o sei, se não estivéssemos atravessando um regime discricionário com todas as garantias constitucionais suspensas pela Revolução Triunfante de 1930. E é interessante recordar que todos os componentes do Batalhão Patriótico não trabalhavam sob a vigilância da polícia. Estavam, no entanto, advertidos de que, se desertassem de suas fileiras, teriam de passar pelo menos uns 10 dias no xadrez. Mas o meu verdadeiro propósito era justamente o de que todos eles fossem dando fora, ganhando o mundo largo para não mais aparecerem, ficando Bom Jesus, desse modo, livre desses elementos indesejáveis. E assim, pouco a pouco, enquanto uns davam no pé, em busca de outras plagas, outros se acomodavam por aqui mesmo, encontrando um meio honesto de vida, ou se transferia para a lavoura, encontrando trabalho nas fazendas. Entendia eu, certo ou errado, que era melhor proceder assim do que viver de lenço vermelho no pescoço, de tala na mão, espancando e batendo à torta e à direita, como um truculento ditador, para que só assim precisava ver respeitada a minha autoridade. Mas isso eu não fiz, do que, aliás, não tenho o menor arrependimento. Sempre entendi que o prestígio da autoridade policial está nela mesma, na sua força moral, na justiça de suas decisões e não na força das armas que dispõe. No transcorrer da Revolução de 1930, que felizmente durou apenas 21 dias, de 3 a 24 de outubro, a vida de Bom Jesus se transformou completamente, passando a nossa população a se defrontar com as maiores dificuldades. É que, com a paralisação geral do tráfego, todos os trens retidos nas estações começaram a faltar em nossa praça muitos gêneros alimentícios de primeira necessidade. A exemplo, certamente, do que estava ocorrendo em Itapiruna e em outras cidades vizinhas. O sal, por exemplo, foi a primeira coisa a faltar em nosso comércio, de modo total, criando para as famílias uma situação verdadeiramente delicada. Usando, porém, dos poderes discricionários que a Revolução me conferia, enviei um caminhão com 5 praças a Mimoso do Sul, requisitando que determinada firma daquela praça no peito 50 sacos do indispensável produto. E o caminhão retornou com o sal, trazendo respectiva fatura. Desde logo, vários comerciantes de mim se cercaram, insistindo para que eu lhes fornecesse, quando nada, uns 5 sacos, fazendo para isto propostas vantajosas, ou seja, o dobro do seu custo. Percebi que, se atendesse aos interessados, o sal seria vendido no câmbio negro, a preço escorchante que mais viria a sacrificar nossa população. Ficando eu também ao meu dever de honestidade, tendo-se em vista que a Revolução, de caráter moralizador, não se defalhou para fazer negociadas. Queria servir ao povo e não aproveitar-me da situação. Assim, resolvi eu mesmo fazer a distribuição do sal, fornecendo 1 litro apenas, pelo preço de custo, a cada família necessitada. Deste modo, a distribuição se fez precariamente, mas de maneira equitativa, atendendo ao maior número de necessitados. Nesse trabalho, contei com a eficiente colaboração do saudoso Quizinho Machado, que, como pessoa de minha imediata confiança, pouco depois viria a ser o fiscal de nosso 10º distrito de Itapiruna.
nomeado que fora, por indicação minha, pelo prefeito interventor do município, Dr. Sadi Sobral Pinto. Como dissemos de início, nessa época anormal, Bom Jesus atravessou uma situação verdadeiramente calamitosa, tendo, por assim dizer, toda a sua vida desorganizada. No comércio, o desânimo era completo, não só por falta de mercadorias, como também de fregueses, pois, com medo dos revolucionários, os homens da lavoura aqui só compareciam nos casos de extrema necessidade. Muitas obras que se achavam em andamento ficaram paralisadas por falta de material de construção. Não havia trabalho para ninguém. A miséria era muita e a fome passou a rondar os lares de nossos humildes trabalhadores, atingindo principalmente os mais deserdados da sorte. Nos vimos, assim, na dura contingência de lançar um apelo público, por meio de uma comissão pedindo donativos para socorrer a toda essa gente que não sabia como conseguir o pão para o sustento da família. A coisa era mais séria, mesmo, do que se pensa, como os leitores terão a oportunidade de constatar nessa série de artigos que estou escrevendo para o Norte Fluminense. Foi, a meu ver, a fase mais difícil que Bom Jesus enfrentou durante todo o decurso de sua história. Vocês verão, e o pior de tudo é que, mesmo depois do triunfo das armas revolucionárias, essa situação inquietante perdurou por mais uns 3 meses, custando, portanto, a normalizar-se. Os furtos, por sua vez, aumentavam, forçando-me a criar uma guarda noturna fardada bem instruída e atuante, que era mantida pelo próprio comércio local. Essa guarda, constituída de 3 membros, não trabalhava ostensivamente e vivendo de apitos pelas ruas em meia hora, como em outros lugares. Se faz erroneamente, permitindo assim que os gatunos a localizassem, para mais livremente atuarem em ruas diferentes. Os guardas trabalhavam sob a minha orientação, ao contrário, se ocultavam nos becos das casas com pleno conhecimento de seus moradores, ou debaixo das árvores frondosas no escuro, para ali fazerem suas observações. Deste modo, o apito que cada um possuía só era utilizado para chamar o companheiro quando em perseguição ao honorário. Com tal prática, rara semana que não punhamos na cadeia uns 2 ou 3 amigos do alheio. Foi, não há de negar, muito útil o serviço dessa guarda, que no meu tempo teve aqui atuação destacada, fazendo jus assim aos vencimentos que lhe pagava o nosso comércio, de tudo prestando contas à população. Apesar de terminada a luta armada há mais de 3 meses, Bom Jesus, no entanto, continuava a sofrer as suas horríveis consequências por falta de trabalho, atravessando assim, como já disse, o período mais agudo de sua história. Tanto isso é verdade que na edição da primitiva Voz do Povo, de 3 de janeiro de 1931, fizemos no nosso povo em comissão o seguinte apelo: a miséria aí está, berrante e ameaçadora, batendo as portas dos desgraçados. Pelos bairros distantes, em palhoças humildes, há muita gente passando fome. Domingo passado, enquanto a banda tocava no jardim, enchendo o ambiente de sons melodiosos, fomos percorrer o antro da miséria e vimos coisa de comover o mais endurecido coração. Inúmeras famílias pobres, desprotegidas da sorte, estão na mais extrema penúria. Crianças trôpegas e doentes, de olhos baços, não encontram por parte dos pais a necessária alimentação. E os pobres pais, desorientados, sem emprego, sem crédito, sem dinheiro e sem nada que represente valor, não encontram um meio honesto com que possam saciar a fome de seus filhos. Não pintamos um quadro, limitamos-nos a narrar a coisa como ela se apresenta, seu menor exagero. Nesse percurso que fizemos pelas choupanas miseráveis, a primeira pessoa com quem deparamos numa casinha desconfortável foi com uma senhora de 45 anos. De nome de Maria Conceição. Essa pobre mulher, que é mãe de uma filhinha de colo, não conseguiu ainda arranjar um emprego. Andou por aí, batendo em várias portas à procura de uma colação. Tudo, porém, infrutíferamente. Lá mais adiante, na Avenida do Chico Espanhol,
em companhia de uma filha solteira, ambas de luto. A viúva Maria Batista do Carmo estava desprovida completamente. Lá aparecemos às 4 horas da tarde. A pobre mulher ainda não havia almoçado. No momento em que nos retirávamos, lá chegava uma pretinha, trazendo-lhe uma refeição, 2 raízes de mandioca. Passamos também pelo rancho de José Nicolau. Pai de 5 filhos menores, um homem não encontra trabalho em parte alguma. Ao ver-nos, pediu-nos por caridade que lhe conseguisse um trabalho qualquer, ainda que por preço abaixo, ou mesmo a troco de mantimentos para alimentar os seus filhos. Fazia a pena ver a súplica desse homem. Nas mesmas condições de José Nicolau, encontramos muitos outros chefes de famílias na mais extrema penúria. E é esse momento amargo de dificuldades que apelamos para os sentimentos religiosos do nosso povo. Apelamos para as mães de famílias, para os nossos médicos, para os farmacêuticos, o comércio em geral, lavradores, enfim. Queremos que cada filho de Deus seja ajudado. Queremos citar apenas os seguintes nomes: Altivo Casimiro de Campos, que forneceu uma caixa de bacalhau e 5 latas de banha de 2 quilos, Sebastião Rodrigues do Carmo, um novilho de 7 arrobas e um saco de fubá, Francisco Rupert de Oliveira, um novilho também de 7 arrobas mais ou menos. Não foi em vão, pois, o nosso apelo, inúmeras almas generosas vieram ao nosso encontro, trazendo-nos e oferecendo-nos espontaneamente com que, mercê a Deus, conseguimos, se não resolver, pelo menos mitigar a situação de muitas famílias paupérrimas que estavam, assim por dizer, a morrer na miséria. A Revolução, como se recorda, triunfara a 24 de outubro de 1930. Já estávamos em fins de janeiro de 1931 e a situação de Bom Jesus permanecia no mesmo estado de desolação, devido à falta de trabalho. O comércio, tanto por falta de mercadoria como de fregueses, estava, por assim dizer, paralisado. Havia muita fome e muita dor em numerosos lares de humildes chefes de família que ficaram marginalizados por falta de trabalho. Não podíamos, é claro, deixar que toda essa gente viesse a morrer de fome ou por falta de recursos médicos. Urgia uma providência. Assim, passando sob o título Os Soldados do Bem, continuamos a manter, pela primitiva voz do povo, uma sessão destinada a registrar os oferecimentos feitos pelas almas generosas em benefícios dos necessitados. Exaltamos, então, o nosso povo pelo seu espírito altamente filantrópico. Em nossa edição de 17 de janeiro de 1931, escreveu o saudoso Padre Melo, em longo artigo a respeito do qual extraímos os seguintes tópicos. Sob o título Soldado do Bem, vem essa folha publicando a longa data dos donativos distribuídos para nossos pobres homens que sem trabalho, o que equivale a uma sensibilizante revelação dos sentimentos generosos do povo de Bom Jesus. A voz do povo os exalta, sem calar um queixume junto a merecido contra aqueles que não têm sabido interpretar bem o alcance dessa benemérita campanha, chegando alguns até ao desplante de querer emprestar-lhe um sentido diferente. E mais adiante, diz a voz do povo, que esses donativos vêm sendo conseguidos graças aos generosos sentimentos de grande povo de Bom Jesus. Agora o povo de Bom Jesus deve dizer, por sua vez, graças à grande iniciativa do espírito ativo e bondoso de Osório Carneiro. Todo movimento tem um ponto de partida, e sem uma direção nada se ordena. Sustenta-se uma campanha sobre a voz de um comando. Injusto seria negar eu desconhecer tais méritos na pessoa do detentor do poder em nosso distrito. Osório Carneiro tem sido um bravo lutador. Ele fez mais do que iniciar a campanha, sustenta, estando em campos de ação, regulariza e determina as descargas precisas. Confesso que não é fácil o desempenho de tão árdua missão, e penso não haver mais atrativos para ninguém. Não, entretanto, ainda há
descontentes, a queixumes, a acusações, a remoques, naturalmente por equívoco, por visão imperfeita ou por falta de informações. O que mais pediam eram cigarros, fósforos, charutos, arroz e feijão. Os comerciantes só entregavam as mercadorias porque a coisa era mesmo no peito, como se estivesse sendo vítima de um assalto. Muitos, contristados, me diziam em tom de súplica: Osório, meu amigo, me poupe por esta vez. Estou quase sem estoque, com o armazém vazio, e eu pediria a você que batesse na porta desses turcos, que estão com a casa cheia. No entanto, para ser justo, eu fazia as requisições indistintamente, por escrito, com respectivos preços, deixando cópia valendo assim por uma fatura. E os fornecedores receberam o valor de suas mercadorias? Perguntará o leitor. Respondo que sim. Ninguém perdeu R$1 em Bom Jesus com a Revolução. Terminada a luta e mais ou menos normalizada a situação do país, chegava a nossa futura cidade, vindo de Campos o coronel Alto Feio da Silva, trazendo uma grande bolsa de couro, o dinheiro para resgatar o comércio, todas as requisições expedidas em nome da Revolução. Coube a ele próprio, em minha presença, fazer os respectivos pagamentos, mediante o recibo. Deste modo, todos os credores, previamente convocados pelo jornal, compareceram no dia, hora e local determinados, recebendo assim das mãos do mencionado oficial do Exército, integralmente, as importâncias que lhe eram devidas. O fato que passo a narrar ocorreu em 1931, em data que não me recordo quando, pois na época não contávamos com nenhum jornal para registrar os acontecimentos. Recordo-me, no entanto, perfeitamente de tudo o que aconteceu. Certa manhã, muito cedo, fui procurado em minha casa por uma mulher conhecida pelo vulgo de Joaquina Goiabada, dona de uma pensão na chamada Rua da Guaxa, a qual foram me comunicar que seu velho pai, que com ela morava, havia se suicidado por enforcamento, achando-se o ancião dependurado pelo pescoço a uma goiabeira no quintal de sua casa. Para lá me dirigi sem demora. Logo ao deparar com o cadáver, na posição que se encontrava, percebi, por várias circunstâncias, que se tratava de um suicídio inusitado. A tal conclusão cheguei pelas seguintes razões. A primeira, a goiabeira, debaixo do qual existia uma poça de lama, era ainda nova e de galhos tenros, não tendo a necessária resistência para sustentar o corpo no ar. E tanto assim que as pernas do velho, fazendo curvatura, tocavam o chão quase que à altura dos joelhos. Era assim intuitivo que, apoiado na terra, ele não teria conseguido suicidar-se, porque seria compelido naturalmente, quando o ar lhe faltasse, a esticar as pernas, afrouxando deste modo o laço que o prendia a goiabeira. Terceiro, o morto se achava sem calças, usando apenas paletó, com as costas sujas de barro, dando a entender que, antes de ser dependurado na árvore, ele estivera caído na poça de lama. Quarto, o laço utilizado para o enforcamento foram as próprias calças do velho, calças essas que na parte alta, amarrada num galho, também se achavam enlameadas. Quinto, e como, perguntava a mim mesmo, pude um homem sujar o paletó pelas costas sem lamear as pernas nuas? Sexta, o suicida apresentava visíveis sinais de arranhaduras pelo pescoço. Face à suspeita surgida, penetrei com meus auxiliares no quarto do morto. Deparamos logo no peitoril da janela lateral que se abria para um beco com várias manchas de sangue. Debaixo do colchão de palha, onde o homem dormia, encontramos também uma toalha branca de algodão, toda enroscada e também com manchas de sangue, mostrando ainda fios de barbas agarrados no tecido. Não tive mais dúvidas. O homem fora assassinado. Sendo esta a conclusão a que cheguei, dei voz de prisão à dona da casa, bem como a um seu irmão suspeito de nome Lídio. Depois de chamar o escrivão, iniciei o inquérito policial, começando por determinar o exame médico do cadáver,
que foi positivo, dando como causa-mortes o estrangulamento. A primeira a prestar as suas declarações, tomadas por termo, foi Joaquina Goiabada. Apesar da evidência dos fatos, a mulher, de mãos postas, chorando copiosamente, tudo negava. Crivada de perguntas por mais de 2 horas, invocando a cada momento o nome de Deus, afirmava sempre: acha o senhor que seria eu capaz de matar o meu próprio pai? Não, eu não faria isso nunca, a não ser que estivesse louca. Se o senhor entende que o velho foi assassinado, só posso atribuir a algum bandido que tenha penetrado em minha casa para cometer essa monstruosidade, pois tenho por hábito dormir com a porta da rua encostada. Era inútil insistir, a não ser que me dispusesse a matar a mulher de pancadas. Não era essa, porém, a minha norma, por entender mesmo que confissões assim arrancadas com violência podem deixar um peso de consciência no espírito da autoridade. E foi assim que, deixando as declarações de Joaquina em suspenso, passei a interrogar Ilídio, o seu irmão suspeito. A princípio também negou a sua participação no crime. Por fim, bombardeado de perguntas por todos os lados, já exausto, resolveu confessar toda a verdade, dizendo: há 2 meses, mais ou menos, que minha irmã Joaquina Goiabada vinha me assediando para ajudá-la a dar um fim no velho, oferecendo-me até para isso algum dinheiro. Dizia que nosso pai era uma carga pesada para ela, já não podendo suportá-lo por mais tempo. Por fim, depois de muita relutância, resolvi ceder ao seu desejo, combinando então a noite em que o serviço seria feito. Tudo que fiz, no entanto, foi apenas receber o cadáver pela janela e dependurá-lo na goiabeira nos fundos da casa. O velho usava 2 calças. Primeiro deitei o corpo no chão, tirando-lhe uma das calças, amarrando uma das pernas no pescoço do coitado. Em seguida, erguendo o cadáver, amarrei a outra perna na calça no galho da árvore, soltando o corpo no espaço, a qual caiu na poça de lama por ter a calça se rompido no meio. Tive, pois, de repetir o trabalho, tirando a seguir a calça para emendá-la com os 2 pedaços da primeira. Só assim, formando um novo laço, consegui deixar o corpo dependurado na goiabeira, dando como terminada a minha missão. A confissão de Ilídio, entendi por bem fazer uma cariação entre os 2 irmãos. Frente um ao outro, Ilídio confirmou tudo aquilo que já havia declarado. Joaquina, porém, o desmentiu, continuando a negar sempre de pé firme a sua participação no crime. Ela seria incapaz de um procedimento desse, de tamanha monstruosidade. Se culpa havia, pois deveria recair inteiramente sobre o irmão. Vendo que da cariação nada resultara de positivo, resolvi lançar mão de um estratagema. Coloquei os 2 prisioneiros na mesma cela ao anoitecer, avisando-os que teria que ficar sem luz. A esta altura, eu já havia combinado com o escrivão Aristide Vieira de Rezende, com o senhor Abílio Pires de Castro e o sargento comandante do destacamento, para que, às 8 horas da noite, às escuras, nos postássemos frente à porta do xadrez, na qual havia uma abertura em forma de meia-lua, para ouvirmos, discretamente, a conversa entre os 2 irmãos. Chegamos, acocorados, de mansinho, pé por pé, aproximando-nos da porta, pondo-nos à espreita, de ouvido atentos. Nessa posição estivemos cerca de 1 hora, ouvindo distantemente o diálogo estabelecendo dentro da prisão. Joaquina Goiabada recriminava o irmão por haver confessado o crime, ainda por cima comprometendo ela. Era um homem fraco, que assumisse agora a responsabilidade sozinho. Quanto a mim, diz ela, pode até me matar, mas eu não confesso coisa nenhuma. Dizia Ilídio por sua vez: eu bem disse a você, meu irmão, que esse negócio no fim não daria certo, mas você insistiu e aí está a dura realidade. Confessei sim, porque isto me viu obrigado no interrogatório, e acho que você deve fazer o mesmo, não há outro jeito. Eu? Nunca, respondi Joaquina, revoltada contra o irmão. Nada mais era preciso se ouvir. Já não havia a menor dúvida de que era a mulher, em verdade, a assassina do seu próprio pai. Levei a mão no interruptor colocado à porta do xadrez e todas as trevas se dissiparam.
polícia, que se encontrava nas proximidades, se aproximou. Mandei que os dois presos fossem postos lado a lado, dizendo à mulher: como percebe, Joaquina? Ouvimos tudo o que vocês conversaram. Será que ainda está disposta a jurar sua inocência? Joaquina estremeceu, nada respondendo de pronto. Já na mesa do quartel, onde o escrivão se encontrava, repassei de novo a interrogá-la, na presença das testemunhas, tomando por tema suas declarações. Aí sim, resolveu Joaquina confessar toda a verdade. Era de fato a matadora de seu pai. E assim, o inquérito policial foi terminado, sendo os dois irmãos criminosos remetidos para a cadeia de Itapiruna, onde tiveram como advogado o Dr. João Romeiro. Pouco antes do julgamento, Joaquina Goiabada, que era uma mulher forte e proprietária da casa, não passava de um caco de mulher, tendo ainda por cima enlouquecido na prisão. E como loucos, sem forças para o comover, se foi conduzido ao banco do réu carregado nos braços de seu irmão cúmplice. Quando do julgamento, o conselho de sentença, compadecido por entender certamente que a infeliz já se achava justiçada, aplicou-lhe a pena mínima, se não me engano, 6 anos de reclusão. De Itapiruna, os dois criminosos foram remetidos mais tarde para a penitenciária de Niterói, onde pouco tempo depois, ao que nos consta, Joaquina Goiabada veio a falecer, não se sabendo ao certo se no presídio ou no manicômio. Foi uma mulher que sofreu horrivelmente, pagando muito caro o monstruoso crime que cometeu. Quanto a seu irmão Ilídio, condenado à pena máxima, ninguém mais teve notícias. Um outro crime monstruoso, talvez mais revoltante ainda do que aquele praticado por Joaquina Goiabada, ocorreu em Bom Jesus em 1932, causando a maior revolta na população. O fato delituoso de que vamos tratar se deu da maneira seguinte. Na chamada Rua Beiraninha, da cidade limítrofe de Bom Jesus do Norte, na época distrito de Calçado, era estabelecido com uma pequena casa comercial o senhor Franklin José dos Santos, de cor branca, solteirão, sem família, de 40 anos, presumíveis, muito caseiro, alimentando-se de pensão, dormindo só num quarto anexo, era o primeiro, no entanto, entre os colegas, a abrir as portas de seu estabelecimento comercial. Por isso mesmo, certa segunda-feira, causou estranheza aos vizinhos o fato do homem, contrariando seus hábitos, conservar-se de portas fechadas. O que teria havido? E assim se passou todo o dia, o mesmo acontecendo na terça-feira seguinte. Na presunção de que o comerciante estivesse morto dentro de casa, resolveram os vizinhos mais próximos levar o fato ao conhecimento do delegado de polícia de Calçado, na época tenente Florício Paulo dos Santos, o qual prontamente compareceu ao local, acompanhado de seu escrivão, determinando o arrombamento da porta, com as formalidades legais. No interior do estabelecimento, porém, Frank José dos Santos não foi encontrado. Face ao mistério de seu desaparecimento, batidas passaram a ser feitas em todas as direções à sua procura, visando-se principalmente o rio Itabapoana. Era a suposição de muitos de que o homem houvesse se afogado, embora não fosse de seu hábito banhar-se nas águas do rio. E assim se passaram mais de 10 dias sem que nada ficasse esclarecido. Um pedreiro, de nome Manuel Tomás, que estava a trabalhar no nosso cemitério, na confecção de uma catacumba, em palestra ali com o motorista Gerson Lessa, que era um dos meus comissários de polícia, perguntou-lhe se o irmão dele, Sebastião Tomás, não havia procurado como autoridade policial para queixar-se de uma agressão que havia sofrido no meio da estrada por parte de um desconhecido que lhe quis arrebatar determinada importância em dinheiro, produto da venda que fizera ao comerciante César Felício de uma pedra de diamante encontrada à margem do rio Itabapoana. Explicou ainda mais o pedreiro que, segundo foi informada por sua mulher, Sebastião Tomás teve que lutar corpo a corpo com esse desconhecido para defender o seu dinheiro, chegando em casa, por sinal, com a camisa toda manchada de sangue. O comissário Gerson Lessa contou-me a seguir a conversa que tivera no cemitério com o pedreiro que ali trabalhava. Achei muito estranha a história dessa pedra de diamante, bem como o fato de Sebastião Tomás ter chegado em sua residência com a camisa ensanguentada, sem que nada disso chegasse ao meu conhecimento. Ora, como havia em Bom Jesus do Norte um homem desaparecido, liguei um fato ao outro e comecei a diligenciar.
Primeiro procurei saber se o César Celício se efetivamente havia adquirido essa pedra. Sua resposta foi negativa. Poucos momentos depois, Sebastião Tomás era detido na rua, sendo encontrado em seus bolsos apenas uma importância de R$300 mil. A seguir, depois de recolhê-lo ao xadrez, sem interrogá-lo, dirigi-me com a polícia à sua residência, no hoje bairro Liamarça, justamente no local onde funciona o matadouro municipal. Sua mulher, uma crioula simples, de boa fé, não conhecia a grande verdade. Lançando mão de um ardil, disse a ela que ali me achava a pedido do seu próprio marido, cujo assaltante já achava preso. Expliquei-lhe a ela o negócio da pedra ia ser desfeito. Tratasse de uma joia de grande valor e, por determinação do esposo que estava tomando conta do xadrez, me fizesse entregar de todo o dinheiro e outros objetos existentes em sua casa, recentemente adquiridos e que tinha mesmo a perfeito conhecimento. Na sua ingenuidade, certa de que seu marido ia ficar um homem rico, acreditou piamente em tudo o que eu lhe dissera, começando por entregar-me um revólver, um relógio e várias latas de conserva. Quanto ao dinheiro, explicou ela, está aí dentro de uma lata, enterrada na cozinha debaixo do pilão, tendo meu marido, assim, procedido com medo de ladrões. Antes de afastar o pilão, revolver a terra, solicitei a presença do patrão de Sebastião Tomás, senhor Dário Almeida Pereira, e de mais 3 testemunhas idôneas. Só depois de que foi retirado o dinheiro debaixo do chão e procedido a sua contagem, que ultrapassou de 4 contos de réis, ficando com o patrão como depositário. Com todos esses elementos na mão, rumei para Bom Jesus do Norte, apresentando aos vizinhos mais próximos de Franco José dos Santos o revólver e o relógio, que foram prontamente reconhecidos como pertencentes ao comerciante desaparecido. Um relojoeiro, por sinal, confessou ter corrigido um defeito desse relógio poucos dias antes. Já não havia pela menor dúvida de que Frank havia sido assassinado. Urgia apenas para o completo esclarecimento do crime que se descobrisse o paradeiro do cadáver. De Bom Jesus do Norte, retornei ao nosso povoado, só então submetendo Sebastião Tomás a um rigoroso interrogatório, nada dizendo-lhe inicialmente das provas que já tinha em mãos. Comecei por dizer-lhe: sabe você, Sebastião, o motivo por que está preso? Quero apenas que me diga onde está o cadáver comerciante que você matou. Homem de uma frieza revoltante, um monstro tudo negava. Então lhe mostrando, um por um, todos os objetos em meu poder. Primeiro o revólver, depois o relógio e por fim as latas de conserva. Onde foi que você arranjou tudo isso? Perguntei. Saía como evasivas, afirmando que nada daquilo lhe pertencia. Fiz-lhe então a seguinte proposta: Sebastião, você confessa o seu crime, diz onde está o cadáver e está tudo terminado. Eu então iremos agora à sua casa para saber o que existe debaixo de um pilão que você possui na cozinha do chão. Se lá encontrarmos dinheiro enterrado dentro da lata, você será fuzilado no mesmo momento. Aceita a proposta? Notei que o assassino estremeceu todo, da cabeça aos pés. E ao ter conhecimento de que eu já havia estado em sua casa, de tudo me inteirado, respondeu-me com um profundo soluço: sim, no pé que a coisa se acha, já não posso ocultar a verdade. Confesso que matei o comerciante, de Bom Jesus do Norte, para roubar, encontrando-se o seu cadáver sepultado numa capoeira grossa, num alto morro, não muito distante da minha casa. Com um policiamento reforçado e seguido de mais de 60 curiosos nos dirigimos ao local. De fato, debaixo de um pé de brejaúva, toda coberta de folhas secas, achava a sepultura de Franco José dos Santos. Coube ao próprio Sebastião Tomás escavá-la, trazendo o corpo no ombro até alcançar, mais embaixo, na estrada, o caminhão que esperava. Estava assim desvendado o misterioso desaparecimento do comerciante de Bom Jesus do Norte. Em se tratando de um fato delituoso do qual, infelizmente, me vi envolvido por circunstâncias especialíssimas, deixo a sua narrativa a cargo do saudoso advogado Dr. Otacílio de Aquino, que, na qualidade de redator-chefe do jornal O Momento, que circulava na época, assim o descreveu resumidamente sob o título O Caso Osório Carneiro, na audição daquele semanário que circulou a 2 de abril de 1932. Noite alta.
tranquilo de seu labor, um homem dorme recolhido ao lar, súbito, gritando-lhe pelo nome, louco vibrando uma grande foice, vociferando motivos de insano, investindo-lhe pela extensa escadaria da residência, forçando-lhe a porta em murros desesperados. Outro homem quebra o silêncio, a calma das horas mortas. A vizinhança desperta para ante o inominável atentado. O louco quer matar, unicamente matar, vingando fatos que não houve senão perante a mórbida criação de seu cérebro doentio. O que dormia, tudo tenta para se arredar do perigo. Chega mesmo a entreabrir a porta, cerra, porém, de maneira rápida, quando percebe que a intenção do agressor era invadir o lar onde encontrava sua família. Pede pelo amigo vizinho a presença da polícia. Convida um ocasional transeunte a que o ajude a efetuar a prisão do louco. Debiu-te tudo, entre mentes, como que presentemente, visitado pela razão, o demente, ululando horrores, afasta-se da varanda da casa. O agredido, então, desce à rua. E-lhe imperioso isso, a autoridade policial cumpre-lhe valor pela ordem pública. A polícia, já avistais por certo, não tardará, e a ordem pública será mantida. Transmuda-se, porém, de novo o quadro. Avistando outra vez o objeto de sua exacerbação, o atacante, já então criminoso, contra ele parte, como uma flecha, de foice levantada. Cauto, o agredido, reentra em casa, sobe apressadamente a escadaria, fugindo ao desfecho fatal sob as imprecações do outro. Tem, no entanto, um dos pés descalço, coberto de erupções, andando com dificuldade. Tropeça a meio da subida, no momento exato em que, perseguido de perto, está sob a iminência do golpe certo e fatídico. O caso é de vida ou morte. Então, caído, lança a mão de sua arma, fazendo 2 disparos contra o seu agressor, que cai morto em meio à escada, rolando alguns degraus. Matou, pois, para não morrer. Tal, no menor resumo, o fato ocorrido às primeiras horas da manhã do último dia de março fino. O que morreu querendo matar chamava-se José de Paulo. O que matou querendo viver chamava-se Osório Carneiro. Há de certos ainda vários elementos de apreciação, fundo dos quais o que emerge é um atestado de conduta a que responde assistindo ruidoso o recente caso judiciário. Basta, porém, para o intuito dessas linhas, advogado de Osório Carneiro, pleitearei para ele, dentro dos autos, a absolvição pelo juiz independente do júri. Por ora, assim como unânime, a culta população mojesuense lhe foi afirmar a mais perfeita compreensão do desagradável caso, em que ele, o seu absoluto contragosto, figurou, nós os que a seu lado trabalhamos nessa folha, do qual é diretor, víamos dizer-lhe de público de todas as referências que lhe temos feito. Assinadas ou não, estão de pé, o que ele continua a merecer a nossa mesma estima, digno como sempre do nosso aperto de mão. Otacílio de Aquino. Devo dizer que, tendo o Dr. Otacílio de Aquino, tive também como advogado de defesa o meu particular amigo Dr. João Romeiro, de Itapiruna, o qual aqui veio especialmente a fim de oferecer-me gratuitamente os seus serviços profissionais, cabendo-lhe a tarefa de acompanhar o andamento do processo naquela comarca, a que na época estavam jurisdicionados. Importante foi o trabalho jurídico apresentado por aquele culto advogado, em 18 páginas datilografadas, comprovando item por item que agi em legítima defesa própria, perfeitamente caracterizada, matando para não morrer. O inquérito policial a respeito desse lamentável fato foi aqui presidido pelo tenente Rodolfo José de Almeida Filho, delegado de polícia especial em comissão, no município de Itapiruna, tendo como escrivão o sargento Sampaio, que comandava o destacamento policial daquela cidade.